Então vamos lá. Não, 13. Pula umzinho aí. Aí Paulo está usando aqui a lei, tá? Isso aqui foi Davi que falou num salmo. Está escrito. O que Davi falou? E o que? Então Davi está dizendo o seguinte: eu falei o que eu criei. E o que eu creio eu falo. Não está dizendo aqui, eu crio na palavra. Né? Você pode crer numa árvore, você pode crer no sol. Você tem o direito de crer em o que você quiser. Mas aqui ele está remetendo à crença no Deus de Israel. Tudo bem? Agora, com esse mesmo espírito do quê? Esse é o espírito da fé. O que é o espírito da fé? É o espírito que estava sobre Caleb, é o espírito que estava sobre Josué, é o espírito que estava sobre Moisés, é o espírito que estava sobre Daniel, é o espírito que estava sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o espírito que estava sobre Davi, é o espírito que estava sobre Salomão. Por quê, irmão? Olha, né, é você falar o que você crê e acreditar no que você está falando. Agora, o que eu estou falando? Se você estiver falando a palavra de Deus, você vai colher a palavra de Deus. Se você estiver falando outras coisas, fique tranquila, porque você vai colher o que você está falando. Porque você fala o que você crê, não vai dar certo. Isso não é para mim, né? Essa minha isso, essa minha aquilo. Você está se apropriando dessa crença. E as suas atitudes vão ser correspondentes ao que você crê. Porque você age de acordo com aquilo que você acredita. Estão comigo? Aí, esse espírito da fé, ele nos alcançou, porque antes da lei, a lei veio em Moisés, não existia lei, eles viviam pela fé. Abraão foi justificado, não é pela bondade dele, foi porque ele creu no que Deus falou: vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou a terra para ele ir. Fé, você vai crendo que vai acontecer, você não espera acontecer para crer. Você entende? É tudo, é muito louco, né? É começar a chamar a existência. Há 5 anos atrás, eu comprei uma Bíblia que a minha já estava, eu gosto da tradução King James, aí tinha lá uma 1611, falei, essa deve ser maravilhosa. Mas quando veio, desse tamanho assim, eu falei, não vai dar para me carregar, mas eu já sei. Aí o Espírito Santo, prepara essa Bíblia para o seu neto, para o pai de João. E eu tenho mania de colorir a Bíblia, cada cor é um tema. E eu vou para o capítulo, eu levei 4 anos para fazer a Bíblia toda. Minha filha, né, infelizmente, em 2020, ela perdeu um filho, 16 anos de casada, fez tratamento, ela é líder de casais da igreja. Vai entender. Vai entender. Mas uma coisa que ela falou, que ela nunca teve problema com isso. Nunca, né? Mas eu que me colocava no lugar dela, né? Porque para a mulher deve ser, né? E não engravidava. Aí quando eu acabei a Bíblia, em maio do ano passado, chegou em junho, Deus virou e falou assim, compra outra. Comprei. Essa você vai fazer para o filho da Marcela. Aí a mente na hora, como, Senhor? Ela não pode ter filho. Aí eu falei, mas você conhece o Deus que da estéril faz mãe de filhos? Eu fiz assim com Sara, eu fiz com Rebeca, eu fiz com Raquel, eu fiz com Ana. Isso aí não é especialidade sua, é minha. Prepara a Bíblia, porque o resto é comigo. Meu irmão, não deu uma semana. Minha filha chegou lá em casa com a caixinha, quando eu abri, teste positivo. E hoje está aí, ontem o Arthur fez 2 meses, para honra e glória do Senhor, né? E o Novo Testamento da Bíblia dele já está toda pronta. Aí sabe o que acontece, irmão? Ele estava numa situação que o plano de saúde do trabalho dele, não tinha um médico que eles queriam. Aí tinha uns médicos desconhecidos, obstetra. Eu estou falando isso porque isso remete a dinheiro. E ela, pai, como é que vai ser? Eu falei, minha querida, o Deus que deu a criança vai dar um médico, vai dar tudo. Lá no Nordeste fala uma coisa, o Deus que dá o burro dá o dente. E o Deus que dá o dente dá o capim. Lógico que eu não estou falando que minha filha é burro, mas a expressão nordestina tem, né?
Nordestino tem umas coisas que eu adoro, né? Eu amo, assim, eu gosto dos nordestinos, porque com eles não tem conversa. Eu amo ou odeio, tá? Não tem nhenhenhê não com o nordestino. E falam mesmo. Eu gosto. E aí, irmão, meu genro é representante, né, no laboratório, chegou num médico que é super conceituado em Niterói, e é cliente lá do laboratório que ele trabalha. Aí ele chegou para o médico: você conhece algum desses médicos aqui? Aí ele perguntou: mas por quê? Não, porque minha esposa está grávida, eu queria uma pessoa indicada, né? E que o plano cobrisse. O plano da empresa só cobre esses aqui. E eu não sei porque ela foi numa maternidade, que quando ela estava no problema da perda da criança, né, acho que aquilo gerou um trauma, ela não queria naquela maternidade. E o plano dela só dava direito àquela maternidade. Mas Deus é Deus. Quando ele olhou, ele falou assim: não, meu amigo, você pode trazer a sua esposa aqui, porque eu tenho esse plano, só não estou atendendo. Mas você eu vou atender. Mas o Deus que eu vou te apresentar hoje, Ele dá infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, irmão. Segundo o poder que opera em você, o Espírito Santo está operando, irmão. E sabe o que aconteceu? Quando eles foram na consulta, né? Aí aquela coisa toda de médico, glória a Deus pelos médicos, pelos enfermeiros. Aí o médico falou assim: olha, Felipe, eu só quero te pedir uma coisa. Isso aí é uma coisa praxe que eu faço com todo paciente meu. Não é religião, não é nada disso. Eu queria um favor seu. Isso aí é o pai que tem que fazer. Não, pode falar, doutor. Você vai comprar uma Bíblia. Porque na hora que a criança nascer, a primeira coisa que eu coloco diante dele é a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Aí você fica: isso não pode ser coincidência, irmão. Aí daqui a pouco, deixa eu orar por vocês. O médico é presbítero. Ontem eu fui até na igreja dele, do lado lá de casa. Você está entendendo, irmão? No dia que a minha filha teve alta, que ele foi lá, está alta, vamos, a família toda, vamos dar, meu irmão. Senhor, o Arthur já é teu. O Arthur é consagrado, o médico. Porque a gente acha que pregar evangelho é só estar aqui em cima. Não, irmão. Você pode usar a tua profissão. E dinheiro não é impedimento para Deus. Porque agindo nosso Deus, quem impedirá? Aleluia! Aleluia! Então você tem esse espírito da fé. Nós também cremos. E por isso que falamos, começa a falar o que está na Bíblia, começa a falar o que Deus fala. E aí, irmão, nós precisamos entender que, me leva lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Está na apostila. Está na apostila isso. 6, 24. Então, olha que é o único ser que Jesus relata comparando a um Deus. Olha o que ele diz aqui: ninguém pode servir a dois o quê? Jesus é o que? Seu Senhor. Tudo bem? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Diga: eu não sirvo ao dinheiro. Levanta a sua mão e declara: é Ele que tem que me servir. Diga: eu sou o Senhor do dinheiro. E o meu Senhor tem nome, é Jesus. Então, irmão, me leva lá no versículo 25. Por quê? Porque eles estavam preocupados: eu vou seguir Jesus. Como é que vai ser, Jesus? Tem plano de saúde? Tem ticket de alimentação? Tem ticket de refeição? Tem 13º? Tem participação no lucro? Nada contra. As empresas hoje, glória a Deus pelos benefícios que elas dão. Eu desfrutei de muitos, né? Mas também Deus me levou a lugares que meu contra-cheque nunca me levaria, porque Ele é o Deus do impossível para você, mas tudo é possível ao que crê. E aí ele começa a falar aqui, ó: pois digo a vocês que não que... Eita! Diga isso de novo: não se...
não se... Mas a gente se preocupa. E se é uma coisa que tem acabado com pessoas, é a questão financeira. Meu irmão, casamento, porque não é fácil. É casamento que se acaba. Irmão, é briga de herança. É confusão de família, por causa de dinheiro, por causa de patrimônio. Então, irmão, preste atenção aqui. Quando a gente... É muito difícil. Porque a conta de luz não para de chegar. A conta de água não para de chegar. As despesas estão aí. Né? Todo mês. Mas, sabe, eu já passei por tanta coisa. Eu já fui de diretor a banco, de pensionista do INSS, nada contra, mas fui fazer aplicativo, fui fazer isso, fui fazer aquilo, porque, irmão, toda profissão ela é honrada, desde que glorifique a Deus. Você entende, irmão? Eu lembro que uma vez eu peguei um casal vindo do Carisma, e eles estavam falando sobre batismo no Espírito Santo, e na época a diretora lá era muito amiga minha, a gente tinha dado aula juntos na Escola Rema Brasil, e eles vieram, esse negócio do Espírito Santo, eu não entendi, sobre falar em línguas. Eu comecei a explicar a eles o que era, dirigindo, levando eles para casa, né? Falando qual era o objetivo de falar em línguas, por que Deus falou, dando as passagens, porque Deus me deu esse dom, né? Que eu agradeço, espero que permaneça sempre, que é lembrar, né, daquilo que o Espírito Santo, porque eu tenho muita dificuldade de ficar ligado a esboço. Meu esboço é o Espírito Santo. Amo. Porque ele sabe o que você está precisando ouvir. Eu não sei, ele sabe. Então eu deixo ele fluir. Né? E aí, irmão, quando eu parei, eu falei, olha, deixa eu orar por vocês. Eu comecei a orar, ministrar a vida. Meu irmão, os dois foram batizados dentro do meu Uber. Começou a orar em língua. Irmão, eu esqueci das corridas. Tinha uma tal de dinâmica lá que eu ganhava dobrado. A dinâmica ficou de lado. A glória encheu aquele carro. E eu glorificando. Eu saí de lá, falei, vou para casa, porque eu tô nas nuvens. Você entende, irmão? Então isso é bom demais. Eu profetizo aqui sobre todos que usam aplicativos, viu, irmão? Que as pessoas que entrarem no seu carro verão a glória de Deus. Amém? Então, eu digo a vocês que não se preocupem pela própria vida. Quanto ao que comer, o que beber, nem o corpo, quanto ao se vestir, a vida não é mais importante do que a comida e o corpo. Então, irmão, sabe, eu sei que a gente fica às vezes preocupado. Meu neto está desempregado, meu filho está desempregado, como é que vai ser agora? Como é que é isso? Como é que é aquilo? O processo que não sai, e o dinheiro, deixa eu te falar, todos os processos que eu ficava nessa ansiedade, Senhor, quando vai sair? Ele falava, está faltando alguma coisa? Está passando fome? Meu condomínio está atrasado. Fica tranquilo, porque chegar na hora certa eu vou mandar o recurso. Aí Deus dava sonho a quem não era crente. Meu padrasto, daqui a pouco minha mãe liga. Filho, seu padrasto sonhou com você hoje e disse que ouviu uma voz. Manda um TED para ele para pagar as contas dele. Aleluia! Mãe, eu recebo. Quanto é? Faz as coisas. Fazia, paguei. Não foi dado, foi emprestado. Mas Deus nunca me deixou faltar, não, irmão. Sabe, às vezes eu fico impressionado. Semana passada a Mazinha não estava aqui, né? Eu vou ir para aula, eu não vou ser uma bala para casa. Minha mulher fala assim, aí daqui a pouco eu ganho um queijo curado, aí eu comprei lá um negócio para ajudar a irmã do doce de leite, que já acabou, aleluia. Ainda durou uma semana no domínio próprio, na geladeira. Ele olhava para mim, eu olhava para ele, calma, é uma colher de cada dia, de glória em glória, né? Então, irmão, aí semana passada eu fui dar aula em Trindade, daqui a pouco eu estou num cafezinho, aí sobe o irmão lá, eu tomando um cafezinho, ele falou assim, olha aqui, eu trouxe você um house. Eu falei, glória!
O house virou prosperidade. Porque a garganta estava arranhando. Então Deus cuida de você nos mínimos detalhes, irmão. É uma cortina que precisa ser trocada, é um sofá, é uma geladeira, é um fogão. Ah, Senhor, que vontade de dar uma reforma. Daqui a pouco a coisa já aconteceu. Aleluia. Ah, eu não tenho uma mansão. O que adianta ter uma mansão e viver o inferno dentro dela? Que a paz que excede todo o entendimento não vem do dinheiro, não vem da aposentadoria, vem da presença de Deus, que traz isso tudo. Então, irmão, a vida não é mais importante que a comida. Versículo 26, vamos lá. Versículo 26. Observe as aves do céu. Diga, exercício da semana. Olha, irmão, quem vai fazer esse exercício? Ih, tem gente que não vai fazer, não é? Vou reprovar. Se a gente for lá na porta agora, você vai ver algum passarinho? Por quê? Aonde? E quando está chovendo, eles somem. Eu só encontro com eles de manhã quando está só, eles com as asas abertas lá do outro lado. Porque eu sou flamenguista, né? Aí o urubu está sempre me lembrando lá na frente, no prédio do vizinho. Aí está com as asas abertas assim. Por quê, irmão? Porque se o homem não intervir, Deus vai cuidar dos pássaros. Deus vai alimentar os pássaros. Né? Outro dia eu estava indo para a academia, tinha um monte de pombo assim na calçada. Eu falei, gente, cadê os pombinhos? Eu não vejo filhote de pombo. Alguém já viu pombinho? Eu já vi rolinha, pombinho eu nunca vi. Eu falei, cadê os pombinhos? Eu estou cuidando. Aonde? Não te interessa. Como eu cuido de você, eu cuido dos pombinhos. Então, irmão, começa a reparar as aves do céu. Né? Porque, às vezes, é uma terapia para a gente olhar. Será que ela está tomando a Prazolam? Rivotril? Será que ela está preocupada que ela vai comer amanhã? E ela não tem conta para pagar, né? Mas Deus está cuidando dela. Ela tem consciência disso, irmão. Está anoitecendo para onde elas vão, que elas somem tudo. E de manhã está tudo cantando, louvando a Deus. Pois se você quiser lá no YouTube, procura lá um vídeo que tem os animais louvando a Deus. Você vai ver a baleia, você vai ver, né, leões, você vai ver, e o rugido deles tem uma palavra em hebraico, todos eles remetem a Deus. Eu achei aquilo maravilhoso. Porque tudo louva a Deus. As estrelas louvam a Deus, a lua louva a Deus, o sol louva a Deus, os peixes louvam a Deus, a baleia louva a Deus, os leões louvam a Deus, os pássaros louvam a Deus. Diga, e eu louvo a Deus. Amém, irmão? Então, vocês não têm muito mais valor do que as aves? Como é que você está se vendo? Você está se dando valor? Vou entregar tudo, não quero mais saber, porque a nossa vontade às vezes é entrar num quarto escuro, acabar com tudo. Eu sei, meu amor, minha linda, meu lindo. Mas deixa eu te falar, não está na Bíblia que você vive pela vontade. Está na Bíblia que você vive pela fé. Vontade é a coisa que dá em paz. Vai passar esse momento. Levanta a tua cabeça. O que eu preciso? Bota a palavra para dentro. Negocia tudo pela palavra. Hoje eu não posso ir. Hoje eu não tenho tempo. Hoje eu não tenho aquilo. Amigo, Deus está preocupado a beça. Não, quem tem que preocupar e receber a palavra não é nem preocupar, é decidir. Porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai te levantar, é ela que vai te garantir que você tem muito mais valor do que qualquer coisa que você está passando. E o que você está passando vai passar. Agora, siga a orientação que Deus está te dando, siga o que a Bíblia está te dando, entrega essa situação a Deus, confia nele, e o resto é Ele que vai fazer, irmão. Aí você fica aí, né, daqui a pouco passa, para que eu sofri tanto? Por que eu chorei tanto? Porque vai ficar chateado? Vai se entristecer? Vai. Irmão, se eu fosse subir aqui toda vez que eu estava alegre, era uma aula uma vez por mês. Porque todo dia que você sai dali, você tem um gigante para derrubar.
Agora, quem derruba gigante não sou eu, mas quem se posiciona na frente dele sou eu. Quem libera a palavra, olha aqui, ó, Golias, você é um incircunciso, você não tem aliança com meu Deus, que criou os céus e a terra. Você vem contra mim com escudo, com lança. Agora, eu vou contra você em nome que está acima de todo nome, que se nomeia no céu, na terra e no céu. Então, e hoje mesmo, ele vai entregar a tua cabeça na minha mão. O que eu vou fazer? Pegar minha pedra e tacar. Quem acerta a pedra é o Senhor. E derruba ele. Você nunca vai abrir mar, irmão. Agora, Deus quer abrir o mar na tua cara. Na tua frente. Ah, eu vou orar. Não, não vem orar não. Vai marchar. Diga ao povo que marcha, que você já tem uma palavra que te define. E se eu dei a minha palavra, fica com a minha palavra. E não o que você está vendo. Mas a gente tem esses, né? Porque a alma é uma bênção. 27, vamos lá no 27. 27. Quem de vocês, por mais que se o quê? Por mais que pode acrescentar uma hora que seja na sua vida. Meu irmão, deixa eu te falar, a sua preocupação não vai adiantar o relógio. Não vai adiantar a solução. Nem uma hora, nem um minuto. Vai ser na hora de Deus. E muitas vezes Ele está permitindo isso para que você se posicione. Para você ver, agora não é mais na minha força. Sabe, o rei Josafá, não precisa colocar não. Lá em Crônicas capítulo 20, se você quiser ver depois, você vai ver a história. Vinham 3 povos, os moabitas, os amonitas, e se juntaram os povos do monte de Seir para invadir Judá. E Josafá era íntegro. E ele vai para o Senhor, eu estou com medo, porque essa luta é maior do que eu. Eu não sei o que fazer. Aí chamaram os profetas, né? E quando o profeta começou a louvar, o Espírito veio. E ele se levanta, e o Espírito Santo fala com Josafá: Josafá, essa luta você não tem que lutar, apenas se posicione. Porque essa luta não é tua. O Senhor lutará por você. Vá amanhã para o campo de batalha. Não se exima do campo de batalha, esteja nele para você ver o livramento que Deus vai te dar. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Ele foi para o livramento com o povo de Judá e começaram a louvar. E ele falou, e o profeta falou: crês em Deus, crê na palavra, crê nos seus profetas e prosperareis. E sabe quem é um profeta hoje que está dentro de você? Tem nome, é o Espírito Santo. Porque quando o profeta falava, é quando o Espírito vinha sobre ele. E hoje, o Espírito que vinha sobre o profeta habita dentro de você. E aí sabe o que aconteceu? Enquanto eles louvavam, Deus confundiu o povo todo. Eles começaram a brigar contra eles mesmos. E o povo só louvando. Aleluia. Deus é bom. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu... E um pão comendo lá. Daqui a pouco eles só tiveram o tempo de recolher os despojos. Romanos 8, 28, anota aí. Tudo coopera para o teu bem. Até essa luta vai cooperar. Para você mudar, para você se posicionar, para você ir para mais perto de Deus, para você ver que vai ficar dependendo de homem, vai ficar olhando para homem, vai ficar olhando para a esposa, para marido, para filho. Não, irmão, nada contra. Mas o Senhor não é teu marido, o Senhor não é teu filho, o Senhor tem nome, o Senhor não é o dinheiro, o Senhor é o Senhor Jesus. E Jesus é a palavra, e Jesus é luz. Então, irmão, você não acrescenta nada na tua vida se preocupando. Tudo bem?
Eu vou dar uma acelerada aqui, para a gente... Me leva lá para o versículo 31. Diga, exercício da semana. Analisar os pássaros. Eita. Tudo bem? Então, quando você vê um pássaro, lembra dessa aula. Quando você vê um passarinho, lembra dessa aula. Quando você vê lá passar na ponte, que eles ficam tudo em cima do poste, lembra dessa aula. Eu falo, meu Deus, só manda eu ser igual a eles. Não me preocupar, porque se o Senhor cuida deles, imagina de mim que sou filho. Portanto, não se preocupe o quê? Diga, a fé fala, preocupação também. Aí só fica murmurando, não sei mais o que fazer, eu não sei mais, eu não sei. Deixa eu te falar, irmão. Quando a gente não sabe o que fazer, faz o que você está aprendendo. Sabe uma coisa? Eu vou para a aula. Eu vou ouvir aquele que tem a solução para a minha vida. Eu não vou entrar lá com o problema, eu vou deixar o problema lá fora, eu vou entrar lá para receber a direção, receber o escape, acender um interruptor, porque lâmpada para os meus pés é a minha palavra e luz para os meus caminhos. A palavra vai me dar sabedoria, a palavra vai me dar saída, a palavra vai me dar direcionamento. Porque a luz vai acender, eu vou ter visão, eu vou ter firmeza, eu vou ter clareza, eu vou ter destino. E aí, você fica se preocupando, como é que nós vamos comer, como é que nós vamos beber, como é que nós vamos vestir, como é que vai ficar a casa, o casamento, porque o diabo, ele quer te dar sugestões. Ah, meu casamento está em crise. Aí já vem, bom, se você separar, vai ter que dividir, você fica com isso, você fica com aquilo, né? Aí, vamos lá, você já vai planejando todo o divórcio da tua cabeça. Enquanto a palavra diz, ei, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você e tua casa servirão ao Senhor. A tua descendência é bendita no Senhor. Ah, está passando necessidade. Jamais um justo mendigará o pão, nem muito menos a tua descendência. É isso que você tem que pensar, irmão. Mas aqui você fica naquele ambiente. Sai dele. Sai dele. Vem para outro ambiente. Eu tenho certeza que o ambiente da palavra é melhor nessas horas. Não estou dizendo que você não passe, não, irmão. É natural. Agora, não é natural você tendo a palavra e ficar do jeito que você está. Ontem, irmão, estou vendo aquela série de Jesus de novo, que eu não me canso de ver. Eu sei que muita coisa ali tem, né, que não é bíblico. Mas, meu irmão, quando eu vejo aquele milagre, isso aqui meu chega... Eu quero ver isso, eu quero viver isso. Sabe? Aí, quando eu fui dormir, começou a vir uma tosse, bota álcool. E eu fui perdendo a voz. Aí eu fui para o meu quarto em secreto. Uma coisa, eu vou orar em língua. Comecei a orar em língua. Comecei a interceder por vocês. 1h da manhã recebo lá um aviso, uma pessoa que está na UTI, que não chegou por acaso na hora que eu estava orando. Senhor, intercede por ela, porque Deus diz que mudou a sorte de Jó enquanto ele intercedia pelos outros. Irmão, deu 2h30, pimba. Apaguei e fui dormir. Aí quando eu acordei, tinha que fazer o devocional, tinha que, né, fazer as coisas de casa. Minha mulher foi levar o Arthur com minha filha no pediatra. Minha filha, que hora que você vai vir para me te levar na loja? Não, não precisa, hoje não precisa não. Eu falei, opa, resposta de Deus. Irmão, fiz tudo que eu tinha que fazer, daqui a pouco quando eu olho para a cama, me deu um sono. Eu literalmente apaguei. E quando eu acordei já estava com voz. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas eu não deixei de fazer nada que eu tinha que fazer. Depois que eu fiz tudo, agora eu tenho o direito de chegar e descansar. E descansei.
E acordei novo, em folha. Parece que eu não senti nada. Porque é opressão espiritual, irmão. Você precisa discernir isso. Às vezes, não é uma férias que vai te trazer um descanso. Eu conheço gente que trabalha e é descansada. E gente que tira férias e não consegue descansar. Sabe? E aí, não fica dizendo como é que nós vamos comer, como é que nós vamos beber. Agora, presta atenção no 32. 32. Está na apostila. 32. Vamos lá. Pois os gentios, diga, gentalha. Tá? Pra você lembrar, quando toda vez que você ouvir gentio, lembra de gentalha. Tá? Nós éramos gentalha. E da gentalha Deus nos adotou e nos tornamos filhos de Deus. Diga, Pai Nosso. Diga com vontade agora, Pai Nosso. Tá? Então você tem um pai, né? Os gentios correm atrás dessas coisas, do poder, do dinheiro, é aquela correria que eu tenho que correr, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar. Deixa eu te falar, irmão, nada contra você trabalhar, isso é eficiente, mas se o trabalho está te roubando a paz, está te roubando o tempo com a sua família, não, irmão, tenta um equilíbrio, tenta. Agora, não abra mão do tempo da palavra. Porque ela vai te ajudar nas outras situações, em tudo que te rodeia, no teu relacionamento financeiro, nas suas metas, né? Na sua casa, no seu casamento, na sua família, nos seus familiares. Então, irmão, mas o Pai Celestial de vocês, o que é? Deus sabe. Agora você pode dizer, Deus sabe o que eu estou precisando. Diga, quem precisa saber como agir nessa hora, sou eu, e eu estou aprendendo. Então, porque Deus sabe, que precisa saber sou eu. Que vocês precisam delas, ou seja, do suprimento, de comer, de beber, de se vestir, de pagar as contas. Deus sabe que você precisa. Ele não é maluco não, irmão. Ele não é doido não. A palavra dele é loucura para todo mundo. Mas ele não é doido não. A razão dele é muito mais racional do que muito homem. Agora olha o versículo 33. Busque, pois, quando? O reino de Deus. Anota aí, já falei, Romanos 14, 17. Digo, o reino de Deus não é conta, não é boleto, não é poder, não é posição, não é comida, não é bebida. Diga, é justificação, diga justiça, diga paz. Enche a tua boca agora para falar paz, diga, e alegria no Espírito Santo. Então, o diabo não precisa do teu dinheiro.